Oi, meu nome é Milena, eu sou 3MA e eu vou começar minha parte falando sobre os dados do livro e a biografia da autora. Bom, começando com os dados do livro, o seu título é Olhos d'Água, da autora Conceição Evaristo e da editora Palas. Seu ano de publicação foi em 2014. Bom, agora se aprofundando mais na vida da Conceição Evaristo, seu nome completo é Maria da Conceição Evaristo de Brito. Seu nascimento foi em 29 de novembro de 1946, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ela cresceu em uma família pobre, com um cotidiano escasso, e trabalhou desde a sua juventude como empregada doméstica. Agora, falando sobre sua formação acadêmica, ela se graduou em Letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro, conhecida como UFRJ. Seu mestrado foi em Literatura Brasileira na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC, e seu doutorado foi em Literatura Comparada na Universidade Federal Fluminense, na UFF. E a tese do seu doutorado foi Poemas Malungos, Cânticos e Irmãos. Agora, falando sobre sua carreira e suas produções literárias, ela publicou em diferentes gêneros, como romance, contos, poesia e ensaios. Ela estreou na literatura na série Cadernos Negros, e ela também criou o conceito de escrevivência, que une escrita com vivência, tendo especialmente na vivência como mulher negra. Ela tem as obras dela traduzidas para diversos idiomas, como inglês, francês, etc. E agora, falando sobre seus prêmios e reconhecimento, em 2015 ela ganhou o Prêmio Jabuti por parte de sua obra. Ela também ganhou o Prêmio do Governo de Minas Gerais de Literatura e também foi homenageada pelo Itaú Cultural em sua ocupação dedicada às suas obras. Foi reconhecida como intelectual importante no movimento da literatura negra no Brasil. Agora, falando um pouco sobre a análise do enredo, esse livro tem 15 contos, e esses 15 contos compõem o livro Olhos d'Água. Esses 15 contos são diferentes um do outro, não são capítulos de um livro de uma história só, são personagens diferentes que vivem em lugares diferentes, mas todos eles vão pelo mesmo caminho. Todos eles passam a vivência de personagens negros que são marginalizados e violentados pela sociedade. Então, a grande maioria desses personagens, desses protagonistas desses contos, são mulheres. E nesse grupo de mulheres, que são protagonistas de contos distintos, a maioria delas são mães. Então, também, tem contos que são protagonizados por homens, tem contos que são protagonizados por mulheres que são filhas, mulheres que são avós, mas todos retratam a sua vida ali abordando temas sociais, econômicos, socioculturais ali, sexuais, emocionais, mas todos eles sobre um viés muito complexo e que é o viés racial ali, marcados por uma condição racial, os problemas ali que eles estão enfrentando. Então, marca a história da realidade brasileira, grande parte de mulheres negras, como eu falei, e a maioria dos contos, no título ele já fala o nome do personagem principal, e não são contos superficiais, eles vêm carregados de uma bagagem emocional muito forte, assim, de violência, de absurdos que eles vivem no dia a dia ali. E as obras são muito ricas, os contos que a Conceição Evaristo escreveu ali no livro dela, porque ela se aprofunda muito em quantos temas ali tem, sentimentos que os personagens compartilham ali com o leitor. Então, também a sexualidade também é abordada, não só de maneira heteronormativa também, porque também é um tópico bastante sensível ali no livro, mas é explorado também, porque também é uma coisa que na sociedade atual acaba sendo meio apagada, assim como a questão racial. Então, a Conceição Evaristo guia o livro de maneira poética, que é a marca dela, mas ela também é dura e marca a realidade ali daquela sociedade. Bom, para não ficar muito extenso, eu vou passar por cima dos contos, dos 15 contos, para contextualizar sobre o que cada um fala. O primeiro conto é Olhos d'Água, que é o nome do livro e também é o nome do primeiro conto. Quem narra é uma mulher que está desesperada, assim, porque não consegue lembrar a cor dos olhos de sua mãe. E ela não lembra porque os olhos dela eram feitos de lágrimas. Então ele fala um pouco, assim, da dor e da conexão entre a memória, a dor e a identidade da mulher negra. O próximo é Ana da Venga, que é uma mulher que era explorada pelo marido, que era criminoso, abusava dela, explorava ela, e ela acaba invertendo o jogo porque ela consegue humilhar ele e roubar ele também. Então fala um pouco sobre a sobrevivência ali dela. O próximo é do Zuquerença, que é uma menina que sonhava em ser professora ou bailarina, e ela é forçada a se prostituir, ainda criança.
Então ela encontra ali, ela rouba livros e ela encontra ali nos livros, na poesia, um escape, né, pra dificuldade dela. Maria, um conto, né, que é sobre uma mulher trabalhadora, uma mãe negra, né, muito honesta, mas que num roubo que acontece no ônibus, ela é a única que é poupada. E por isso, quando acontece o roubo ali, depois que acontece o roubo, ela acaba sendo espancada e linchada pelos passageiros do ônibus. Então fala sobre foi um ato de racismo, né, uma barbaridade grande. Próximo, quantos filhos Natalina teve? Então, esse conto acompanha a vida de uma mulher que foi forçada a vender seus filhos, né? Ela era barriga de aluguel forçada. Então, fala muito sobre a violência ali na cidade que ela vive. Beijo na face, que é uma mulher que tem um casamento monótono, né? Infeliz, e ela encontra conforto numa relação homoerótica. Então, essa relação é uma forma de amor ali que acaba sendo um susto para as outras pessoas e fala sobre essas dificuldades da escolha dela. Lua Amanda é uma mulher que já está madura e ela será no espelho, ela reflete sobre os amores que ela já teve, as experiências que ela já teve, sexuais, com homens, com mulheres, com jovens, e fala sobre a liberdade de seu corpo. Próximo, o Cooper de Sida é uma mulher trabalhadora que sofre exploração também e fala sobre sua vida diante das adversidades. Próximo é Zaita Esquecer de Guardar os Brinquedos, que fala sobre a infância interrompida pela violência. De Lixão, que é uma adolescente mergulhada na pobreza, né, e prostituição, no lixão e tem o sonho de ter uma vida digna, mas acaba vivendo ali no meio da marginalização e da violência. Próximo, Lumbiá, que é um menino trabalhador que vende doce na rua para ajudar a família dele e também fala sobre a possibilidade, né, de ter uma vida diferente, mas não acontece isso. Os Amores de Kimba é um homem deprimido e desiludido com a vida dele e ele decide buscar a morte. Então fala sobre a falta de esperança nas condições ali que ele está vivendo, por causa da exclusão social. Ei Ardoca fala sobre a infância negra e sobre a exclusão no meio da infância negra. A gente combinamos de não morrer. Fala sobre a resistência contra a morte simbólica imposta pelo racismo. Então é sobre a sobrevivência ali em meio às dificuldades que o racismo acaba causando na vida dessas pessoas. E o último é Aiolua, a alegria de nosso povo, que é uma nova criança chegando ali que simboliza esperança. Oiê! Agora eu vou continuar minha parte falando sobre a análise do foco narrativo. No livro tem diversos contos, então para me auxiliar e não falar nada de errado, de acordo com o foco narrativo de cada conto, eu abri aqui no meu computador outra guia para conseguir me auxiliar nisso. Bom, por serem vários contos, o foco narrativo varia bastante e o narrador também. Então, começando pelo primeiro conto, que se chama Olhos d'Água, é em primeira pessoa e quem narra é a filha, é uma personagem. Os trechos que correspondem a isso são: eu ainda lembro dos olhos de minha mãe. Procurei entender o que havia naquele olhar. Carrega essa memória como se fosse agora. O narrador ele também conversa com o leitor, então tem uma parte que aparece: você talvez saiba o que é buscar respostas no olhar. E esse você, no caso, seria o leitor. O tipo de narrador é o narrador personagem, que ele participa e também fala sobre as lembranças. O segundo conto é Ana Devanga. Quem conta é uma vizinha, que também é uma testemunha e é em primeira pessoa. Isso fica explícito nos trechos. Eu vi a Ana correndo pela rua. O povo comentava da vida dela. Lembro do dia em que sumiu. E também conversa com o leitor. Isso fica explícito no trecho. Você sabe como as pessoas gostam de inventar, e você seria, no caso, o leitor. O tipo de narrador testemunha, porque observa a história, mas não a vive plenamente ali no momento. O terceiro conto se chama Duzu Guerenza, e quem conta é Querenza, na verdade, desculpa. E quem narra é em terceira pessoa, e isso fica explícito nos trechos. Duzu sorria ao ver o neto. Guardava no peito antigas dores. O menino era seu consolo. E não conversa com o leitor. Esse conto não conversa. E o tipo de narrador é onisciente e limitado, pois revela os sentimentos do personagem principal. Já o quarto conto se chama Maria. E quem conta é em terceira pessoa, o narrador em terceira pessoa. E isso dá pra ver nos trechos. Maria caminhava com receio.
O passado ainda feria. A cada passo, o medo voltava. Também não conversa com o leitor e o tipo de narrador é onisciente, porque mostra o interior da personagem. No quinto conto, o título é Quantos Filhos Natalina Teve? E em primeira pessoa, quem narra é uma vizinha ali da história. Isso dá pra perceber nos trechos. Eu já não sabia quantos filhos ela tinha. Cada dia aparecia um novo menino. A gente comentava sobre isso. E sim, conversa com o leitor. Isso dá pra ver no trecho. Você conseguiria lembrar tantos nomes? Esse você seria o leitor. O tipo de narrador e narrador testemunha. Agora, o sexto conto, o título é Beijo na Face. E quem narra é em terceira pessoa. Isso dá pra ver nos trechos. Um menino esperava o beijo do pai. O gesto significava mais que palavras. Havia silêncio na casa. E também não conversa com o leitor esse conto. O tipo de narrador é onisciente limitado, pois expressa os sentimentos do menino. O sétimo conto se chama Luamanda e é narrado em primeira pessoa. Isso dá pra ver nos trechos. Luamanda me ensinou a ver o mundo. Eu guardo cada momento. Ele me mostrava beleza onde eu não via. Também conversa com o leitor este conto e dá pra ver no trecho. Se você visse o sorriso dele, entenderia. E o tipo de narrador é narrador personagem. No oitavo conto, o título é O Cooper de Sida. Ele é narrado em terceira pessoa e isso dá pra perceber nos trechos. Sida corria como quem foge da vida. O corpo pesava, mas ela continuava. Cada passo parecia uma luta. Não conversa com o leitor e o tipo de narrador é onisciente. O nono conto se chama Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. Ele é narrado em terceira pessoa e isso dá pra perceber nos trechos. Zaita brincava sem perceber a hora. O brinquedo esquecido mudaria tudo. A mãe carregava a preocupação no olhar. Já esse conto não conversa com o leitor e o tipo de narrador é onisciente. O décimo conto se chama De Lixão. Quem narra é narrado em primeira pessoa e dá pra ver nos trechos. A gente vivia no lixão, eu já conhecia o cheiro de tudo ali. Parecia que o céu era mais pesado naquele lugar. Esse conto, o narrador, na verdade, conversa com o leitor e fica explícito na parte. Se você estivesse ali, sentiria o mesmo. O tipo de narrador é narradora personagem. O 11º conto, o título é Lúmbia. E quem narra é em terceira pessoa. E isso dá pra ver nos trechos. Lúmbia tentava existir apesar de tudo. A solidão acompanhava. As pessoas desviavam o olhar. Esse conto não conversa com o leitor. E o tipo de narrador é onisciente e limitado. O 12º conto, o título é Os Amores de Kimba. Ele é narrado em terceira pessoa e isso dá pra perceber nos trechos. Kimba guardava a história contigo porque só você me entende. Esse conto também não conversa com o leitor. O tipo de narrador é narradora personagem. O 14º conto se chama A Gente Combinamos de Não Morrer. É narrado em primeira pessoa por uma menina. Isso dá pra ver nos trechos. Eu e meu irmão fizemos um combinado. Na minha cabeça, morrer era longe. Ele dizia que eu não podia quebrar a promessa. E esse conto, ele conversa com o leitor e dá pra ver no trecho. Você sabe, você seria o leitor no caso, como criança acredita em tudo. E o tipo de narrador é narradora personagem, que no caso é a menina. Já o último conto, o 15º, se chama Aiolua, a alegria do nosso povo. Ele é narrado em terceira pessoa e dá pra ver nos trechos. Aiolua espalhava alegria por onde passava. O povo acreditava que ele era a luz. Os mais velhos falavam de seu dom. Esse conto não conversa com o leitor e o tipo de narrador é onisciente. Bom, ao total são 15 contos e cada um, eles são diferentes entre si, tanto no narrador quanto se conversa com o leitor ou não, o tipo de narrador e as histórias em si. E foi isso, são contos muito bons para se ler e eu quis falar um pouquinho de cada um, resumir para conseguir falar sobre todos. Bom, falando sobre o tempo em Olhos d'Água, a Conceição Evaristo ela constrói um tempo narrativo sugerido muito mais pelo contexto do que por datas específicas. Os contos eles se passam entre um passado recente e o Brasil contemporâneo. E na questão de tempo psicológico ou cronológico, acontece uma mescla entre esses dois tópicos, onde as narrativas frequentemente ocorrem
sendo contadas em acontecimentos presentes, mas com lembranças marcantes do passado. Por exemplo, em Ana da Venga, a protagonista ela vive a festa, né, o presente, enquanto relembra como conheceu o da Venga anos antes. E no conto principal, Olhos d'Água, a narradora adulta já revisita a infância por meio de flashbacks e revela a culpa por não se lembrar da cor dos olhos da mãe. E assim, embora exista uma sequência básica de fatos ou uma ordem cronológica, o que predomina mais é o fluxo de memórias e emoções, como os flashbacks, por exemplo. E já em contexto histórico, a gente pode dizer que trata-se de um Brasil recente, um Brasil nas últimas décadas, marcado por pobreza urbana, violência policial e desigualdade racial. Os cenários de confrontos armados, como citado em outros contos, a vida de favela e imigração interna, revelam um retrato crítico da realidade vivida por muitas mulheres negras, pela comunidade negra em si, né? E, em resumo, o livro Olhos d'Água cria uma temporalidade não linear que revela a subjetividade dos narradores e conecta suas histórias ao tempo social brasileiro. A obra destaca sua resistência e a sensibilidade de mulheres negras que enfrentam as desigualdades históricas, fazendo da memória um elemento central para compreender o seu lugar na sociedade e a trajetória que já viveu. Bom dia, eu sou o Paulo e eu vou falar sobre a análise dos contos do livro Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, e sobre o espaço e os personagens dos contos, começando pelo conto Olhos d'Água, que tem um espaço principalmente urbano, periférico e pobre. O espaço em questão onde é o principal é uma casa simples, ruas de comunidade, lugares que surgiram de miséria e abandono. Também é um espaço memorial interno, onde a narradora revista lembranças da mãe. Os personagens. A gente tem a narradora anônima, uma mulher negra que revisita sua infância, marcada por fome e ausência de afeto material. A gente tem a mãe, que é a figura central, negra, resistente e emocionalmente forte, que tenta proteger os filhos da fome. A gente tem os filhos da narradora, que aparecem como contraponto à infância da narradora. Agora a gente vai para o segundo conto, que é Ana da Venga. A gente tem o espaço, que são ruas estreitas e uma periferia violenta. É um espaço que tem perseguição e reforça a violência urbana que atinge corpos negros. Os personagens são a Ana da Venga, que é uma jovem negra, amorosa, forte e vive em vulnerabilidade. A gente tem a da Venga, que é a parceira de Ana, que é o parceiro de Ana, procurado pela polícia e marcado pela violência estrutural. E a gente tem um grupo policial que representam o aparato repressivo do Estado. Indo para o terceiro conto, a gente tem Duzu Querença, que se passa num espaço de bairro periférico, casas pobres e ruas de comunidade. O espaço funciona como um ambiente de cuidado coletivo, vizinhança e também violência simbólica. A gente tem os personagens, que é o Duzu Querença, que é uma mulher negra, humilde e dedicada ao cuidado do filho adotivo. A gente tem o filho adotivo, que é uma criança abandonada que encontra no amor de Duzu seu único porto seguro. E a gente tem os vizinhos, que representam o julgamento social e a solidariedade. Indo para o quarto conto, a gente tem Maria, que é o nome do conto. E aí o espaço são as ruas da cidade, que é um ambiente urbano de circulação rápida e indiferença social, um espaço associado ao abandono e à invisibilidade da mulher negra. Como personagens, a gente tem a Maria, que é a mulher negra, pobre, mãe trabalhadora e vítima do desprezo coletivo. A gente tem a sociedade ao redor, que são os personagens coletivos que ignoram o seu sofrimento. Indo para o quinto conto, a gente tem Quantos Filhos Natalina Teve? Esse conto
passa numa casa pobre da periferia, ambientes marcados pela maternidade compulsória e precariedade. Os personagens que a gente tem é a Natalina, mulher negra, que teve múltiplos filhos e símbolo da maternidade exausta. Os filhos representam os vínculos afetivos e também a sobrecarga, e as comadres ou vizinhas representam, fazem parte do universo feminino que troca experiências e comenta a vida alheia. As fofoqueiras, né? Aí indo para o sexto conto, a gente tem Beijo na Face, que é o espaço, é um ambiente escolar e um contexto urbano, é um espaço de discriminação racial e de descoberta de identidade. Os personagens, a gente tem a criança narradora, que é a menina negra que sofre racismo na escola. A gente tem as colegas da escola, que são alguns cúmplices e outros agressores. E a gente tem a mãe da narradora, que é a figura de amor e proteção que ensina a resistência. Indo para o sétimo, Luamanda, eu acho que se fala assim. O espaço de Luamanda é uma comunidade pobre, um ambiente doméstico simples, que representa afeto e descoberta da sexualidade. A gente tem de personagens a Luamanda, que é a menina negra sensível, personagem da formação afetiva, e a mãe, que é a afetuosa, forte, central na construção da identidade da filha. Indo para o oitavo, a gente tem O Cooper Decida, acho que é assim, não sei como é que fala, me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que é O Cooper Decida, que é o espaço, são ruas de bairro, espaço de movimento e reflexão, e as ruas de bairro são ruas simples. No final, o espaço é um espaço de violência urbana e marcado uma ruptura de rotina. De personagens, a gente tem a Cida, que é a mulher negra que faz Cooper, corpo negro ativo, tentando cuidar de si. E os assaltantes, jovens pobres que representam a reprodução da violência social. Indo para o nono conto, a gente tem Zaita esqueceu de guardar os brinquedos. É um espaço de casa simples, uma casa doméstica das classes trabalhadoras. É uma casa simples e o espaço é um espaço doméstico de classes trabalhadoras. É um espaço onde tem conflitos entre infância e responsabilidade adulta. A gente tem os personagens, que é a Zaita, que é a menina negra, sensível e vítima da violência doméstica. A gente tem o pai, que ele é o agressor e a violência masculina central. A gente tem a mãe, que ela é submissa e silenciosa, representação da mulher oprimida. Indo para o 10º conto, De Lixão. Um espaço, como já diz o título, que é o lixão, que é o espaço principal, que é um lugar abandonado, que representa fome, trabalho infantil e violência material. E a gente tem os personagens, que é o menino narrador, que é a criança negra que vive do lixo, que ele é sensível e perceptivo. E a gente tem a mãe, que é a catadora, dedicada a proteger o filho. A gente tem os outros catadores também, que representam a coletividade marginalizada. 11 conto. 11º conto. A gente tem Lumbia, que se passa numa casa humilde de periferia, um espaço de oralidade, de transmissão cultural e de memória africana. A gente tem os personagens, como já disse o título, a Lumbia, que é a anciã, guardiã da memória e ancestralidade, e a gente tem um narrador, que ele é uma criança, um adulto, que é aprendiz das tradições de história familiar. A gente tem a família, que é o núcleo que preserva as identidades negras. E agora a gente vai para o 12º conto, Os Amores de Kimba. Os Amores de Kimba se passa num espaço de bairro pobre, de rua, e um espaço de rua e afetividade comunitária. Passa uma vibe de solidão e violência, mas também de amor plural. A gente tem os personagens, que a gente tem a Kimba,
que é a mulher independente, dona de seu corpo e de seus amores. E a gente tem as amantes, que são múltiplas figuras que revelam tipo, facetas de sua vida afetiva. A gente tem a comunidade, que observa e julga e comenta. E indo para o 13º história ou conto, a gente tem Ei Ardoca. Se passa num espaço de ruas de periferia e ambiente doméstico, espaço marcado por brincadeiras infantis e violência urbana. A gente tem os personagens, que é o narrador, que é uma criança, que é sensível e vive entre brincadeiras e medos. A gente tem a Ardoca, que é a colega, que é o colega querido e também vulnerável. E a gente tem a violência armada, que é o personagem coletivo que ameaça a infância. Aí, indo para o 14º título, ou 14º conto, a gente tem A Gente Combinamos de Não Morrer. O espaço que se passa é numa favela, e uma favela de violência policial, um espaço que mostra a luta pela sobrevivência e denúncia social. Os personagens que a gente tem, o grupo de amigas, que são as mulheres negras, e a gente tem a união da resistência, que é o que elas representam. A gente tem a narradora, que é sobrevivente e observa a morte de pessoas próximas. A gente tem a polícia, símbolo de violência do Estado. E agora, indo para o 15º conto, calma aí, que agora para ler isso daqui é meio complicado. Ailolua, a alegria de nosso povo. O espaço, que é a casa da comunidade, ambiente de celebração e espiritualidade afro-brasileira, e é um espaço que representa a ancestralidade da festa e da união coletiva. A gente tem os personagens, que é a Ailolua, que é a criança especial e símbolo de esperança. A gente tem um narrador, que ele representa uma comunidade que acolhe e celebra. E a gente tem a mãe, que é a figura de afeto e força tradicional. Esses são os 15 contos que eu falei aqui. E obrigado por poderem me ouvir. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a análise linguística aplicada na obra Olhos d'Água. Olhos d'Água, que na verdade é o conto inicial, dá nome à obra, é uma linguagem lírica e evocativa. Ela utiliza ali metáforas dos olhos d'água, né, para simbolizar ali a profundidade, a sabedoria, a tristeza que se transmitem através das gerações. Nome esse que é o dado à obra. A narradora expressa ali a importância também de ser vista e de ver e de ser vista, na verdade, de carregar consigo as histórias das antepassadas, enfim. Fora esse, nós temos outras 14 obras também que eu citarei. Temos Ana da Venga, onde ali a linguagem se torna um pouco mais densa, carregada de ancestralidade. Ana da Venga representa ali uma força matriarcal, onde a mulher carrega o peso da história e da luta. A escrita ali de Evaristo evoca um tom quase épico, sabe? Pois narra ali uma certa resistência e sabedoria transmitida através de gerações, um saber que vem da terra e da experiência. Outro conto é Duzo Querença. Esse conto mergulha já um pouco mais na espiritualidade e na religiosidade afro-brasileira. A linguagem ali é permeada por termos e referências que remetem às tradições, aos orixás e à fé. Há uma musicalidade na prosa, quase como um canto ou uma reza, que busca ali conectar o leitor com a dimensão sagrada, a vida e da ancestralidade mesmo. Outro conto se chama Maria. A linguagem ali se volta mais para a intimidade, a descoberta e, por vezes, até a exploração. Maria ali representa a juventude que busca seu lugar no mundo, seus desejos e suas vulnerabilidades. A escrita é delicada ao tratar de temas como a sexualidade e as relações, mas também firme em expor as violências que podem surgir ali ao decorrer. Outra obra também é Quantos Filhos Natália Teve? Natalina.
Outra obra também é Quantos Filhos Natalina Teve. O título já lança um olhar questionador sobre a invisibilidade e a precariedade da vida de muitas mulheres negras, né? A linguagem ela é marcada pela ausência, pela dor e pela dificuldade de registros históricos. A pergunta ecoa a falta de reconhecimento das vidas e das trajetórias dessas mulheres, cujos filhos e histórias muitas vezes se perdem. Bom, dentre essas todas que eu expliquei, tem outras como Beijo na Face, Lu Amanda, A Cooper de Cida, Zaita Esqueceu de Guardar os Brinquedos, De Lixão, Umbiá, Os Amores de Quimbá, Ei a Doca, A Gente Combinamos de Não Morrer e Aiolua. Mas, enfim, não vou ficar citando todos, porque senão vai prolongar muito. Mas, basicamente, todos esses contos, eles têm sua profundidade e sua importância para o decorrer dessa obra ser incrível. Agora, como comentário final, a mensagem aprendida dessa obra, acho que como principal é a valorização da memória, né? Da identidade, da resistência do povo negro diante das adversidades sociais e históricas. Conceição Evaristo, ele retrata bem ali a vida cotidiana, né? As dores e as alegrias das personagens negras, ressaltando a importância da ancestralidade, da luta contra o racismo e a exclusão social. A autora ali, ela convida a refletir sobre a força da mulher negra e a necessidade de reconhecimento a respeito. E isso fica bem claro em vários trechos, como quando ela fala da importância de manter viva a história, para que as futuras gerações possam ali se orgulhar de suas raízes. Bom, agora um personagem que tenha sido inspirado em alguma outra narrativa ou filme, a gente percebe que na obra de Conceição Evaristo, muitos personagens refletem a experiência da mulher negra brasileira, né? O que pode ser comparado a personagens de outras narrativas que representam a resistência e a luta contra a opressão, como a Sally, do livro A Cor Púrpura de Alice Walker, que também foi adaptado ao cinema. Ambas as personagens enfrentam ali esse racismo, a violência, a discriminação, mas elas encontram forças na sororidade e na busca por autonomia. Essa comparação é fundamentada em análises literárias, sabe? Sobre a literatura afro-brasileira e a afro-americana, que destacam a representatividade e as lutas comuns nessas narrativas. Bom, e agora, se essa obra tem uma certa semelhança com o nosso cotidiano, e é claro que sim, a obra ela representa muitas semelhanças com a realidade que a gente vive, sabe? Especialmente no que se refere a desigualdades sociais, sociais e raciais presentes no Brasil. A autora ali, ela descreve situações de pobreza, preconceito e exclusão que ainda são muito comuns na nossa sociedade, né? Como, por exemplo, em um trecho onde Conceição Evaristo fala sobre a luta das mulheres negras para garantir a educação e melhores condições de vida para suas famílias, o que reflete a realidade de muitas comunidades periféricas até hoje. Entre aspas, ela sabe que para mudar a história precisa resistir, mesmo quando parece fechar as portas, porque a sua luta é a luta de muitos que não têm voz, fecha aspas. E esse trecho, ele mostra como a resistência e a esperança são fundamentais para enfrentar as dificuldades diárias. Bom, agora a gente selecionou algumas questões de vestibulares, de provas, né? Que falam a respeito desse livro. Vou começar com uma da Unicamp, de 2024. Leia os trechos da reportagem. Mulher espancada após boatos em rede social morre no Guarujá, São Paulo. A dona de casa, Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, morreu na manhã desta segunda-feira, 2 dias após ter sido espancada por dezenas de moradores do Guarujá, no litoral de São Paulo. Segundo a família, ela foi agredida a partir de um boato gerado por uma página em uma rede social. Assinale o trecho de um dos contos a seguir, extraídos do livro Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, né? Trecho este que relaciona o acontecimento da reportagem ao texto de ficção. Aí, se quiser pausar para ler as alternativas, deixa um tempinho aí para ler as alternativas. Agora eu vou falar qual que é a alternativa certa, e a correta é a alternativa C. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Alguém gritou que aquela puta safada lá na frente conhecia os assaltantes. A primeira voz, a que acordou a coragem de todos, levantou e se encaminhou em direção a Maria.
Então essa é a questão certa, porque mostra também uma situação de violência contra a mulher ali, que se relaciona com o trecho da reportagem e o livro Olhos d'Água. Agora uma questão de uma prova da UPF, Universidade de Passo Fundo, de 2021. Sobre a obra Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, é incorreto afirmar. Aí pode pausar para ler as alternativas. A alternativa correta é a letra A. A falta de solidariedade da voz narradora com o que narra expressa-se pelo que a autora declara como uma deliberada recusa ao sentimentalismo, em um mundo igualitário de oportunidades abertas a todos. Então, essa alternativa, ela fala sobre um mundo que é igual para todos, e é isso que a autora aborda no livro, o que é mentira, o que está incorreto, porque no livro Olhos d'Água, a autora fala sobre muitos temas, como desigualdade social e preconceito, esse tipo de tema, e não está relacionado com igualdade, obviamente, até porque não é uma situação ali, um contexto que há igualdade. Agora uma questão da Unicamp de 2025. Tem trechos de 2 livros, começando por um trecho do livro Uma História de Poligamia, da Paulina Chiziane. Vou ao espelho tentar descobrir o que é de errado em mim. Vejo olheiras negras no meu rosto, meu Deus, grandes olheiras. Tenho andado a chorar muito por esses dias, choro até demais. Aí agora do Olhos d'Água. Lembro-me ainda do temor de minha mãe nos dias de fortes chuvas, em cima da cama. Ela nos protegia com seu abraço. Nesses momentos, os olhos de minha mãe se confundiam com os olhos da natureza. Chovia, chorava, chorava, chovia. Então, por que eu não conseguia lembrar a cor dos olhos dela? Aí vai dar um tempinho pra ler as alternativas. Deixa eu ler aqui o enunciado. A partir da leitura dos trechos da compreensão do todo da narrativa, podemos afirmar que, comparativamente, os textos exprimem. A correta é a letra D. Pela relação entre as águas e as lágrimas, o desamparo feminino em um ambiente sociocultural altamente desigual. Então, como a gente já mencionou, inclusive em outras alternativas, né, a última questão que teve, era um contexto ali muito desigual. Por isso que a alternativa D é a correta, até porque o primeiro conto de Olhos d'Água, ele faz essa relação entre os olhos ali, as lágrimas e as águas, né, da natureza e tudo mais, assim como está dizendo no trecho. E ele realmente, os dois, né, estão fazendo uma comparação ali num ambiente sociocultural muito desigual, como diz a alternativa D. Para finalizar, a gente tem uma questão da UFVJM, de Minas Gerais. A coletânea de contos Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, caracteriza-se pela presença marcante de mulheres negras e periféricas que assumem uma condição de protagonismo nas narrativas. Assinale a alternativa que apresenta a descrição verdadeira sobre essas personagens. A alternativa correta é a questão D. Ana da Venga era casada com Da Venga, líder de uma organização criminosa. Ao término de sua festa de aniversário, organizada pelo marido, ambos acabam assassinados em confronto com a polícia. Ela carregava um filho em seu ventre no momento da morte. Então, como a gente pode, né, analisar aqui, como a gente já tinha falado na análise do enredo e em outras partes desse seminário, essa é a história da Ana da Venga, né, que é um dos contos. E as outras aqui as outras alternativas não estão corretas, né, comparando com o livro Olhos d'Água. Bom, e para concluir nosso trabalho, é importante a gente salientar a importância da obra no meio da literatura brasileira. E a obra ela é relevante porque ela dá voz a tramas vitais de mulheres negras que são frequentemente invisibilizadas na nossa sociedade. Como uma crítica, a Conceição Evaristo ela busca construir uma galeria significativa de mulheres que são um espelho de milhões de brasileiras na sociedade atual, que são invisibilizadas, sofrem de exclusão, de discriminação, entre outras dificuldades no meio do seu cotidiano. Bom, e é basicamente isso. A obra Olhos d'Água é extremamente importante na literatura brasileira, também por ser uma obra bem recente, que mostra que os assuntos abordados não estão tão distantes assim do nosso contexto atual. Então é importante dar visibilidade a essas questões, a questão do racismo, da desigualdade social, e é basicamente isso.